quero ver o sol brilhar e a luz vencer a escuridão. A porta abrir, o amor brotar em flor em cada coração. A vida transpirando plena em formas naturais. E os homens cada vez mais perto de seus ideais. Eu quero a paz em cada olhar, um riso aberto a oferecer, a minha mão e a tua mão, edificando a comunhão. E quando olhar então até esta vida eu possa ver mais brilho e menos fome, mais ventura em cada ser. Urge saber como posso servir, retirar as pedras do caminho. Senhor, o que queres que eu faça, além de me banhar nas águas da transformação? Senhor, o que queres que eu faça, do amor que quer romper as portas do meu coração? Sonhando que possa varrer do mundo a face escura da opressão. Eu quero ver o sol brilhar e a luz vencer a escuridão. A porta abrir, o amor brotar e flor em cada coração. A vida transpirando plena em formas naturais. E os homens cada vez mais perto de seus ideais. Eu quero a paz em cada olhar, um riso aberto a oferecer, a minha mão e a tua mão, edificando a comunhão. E quando olhar então até esta vida eu possa ver mais brilho e menos fome, mais ventura em cada ser. Urge saber como posso servir, retirar as pedras do caminho. Senhor, o que queres que eu faça, além de me banhar nas águas da transformação? Senhor, o que queres que eu faça, o amor que quer romper as portas do meu coração? Sonhando que possa varrer do mundo a face escura da opressão. Senhor, o que queres que eu faça, além de me banhar nas águas da transformação? Senhor, o que queres que eu faça, o amor que quer romper as portas do meu coração? Sonhando que possa varrer do mundo a face escura da opressão. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos à nossa palestra pública de terça-feira. Lembrando a todos que as nossas atividades presenciais continuam suspensas e tudo está sendo realizado de forma online. Então, nas segundas-feiras temos o estudo do Evangelho Redivivo pelo Google Meet. Na terça-feira temos a nossa palestra pública e o passe virtual logo após. Na quarta-feira tem o tratamento espiritual online também. Também estamos realizando atendimento fraterno e que tem que ser agendado por meio do contato que está sendo colocado. Na sexta-feira também está tendo um encontro virtual da nossa mocidade. E para mais informações vocês podem conferir na descrição desse vídeo. E não se esqueçam também de curtir esse vídeo,
compartilhar, seguir as nossas redes sociais e acompanhar tudo que a gente está fazendo. Então, hoje, agora, antes da palestra, vamos fazer uma pequena reflexão do capítulo 19 do livro Pão Nosso. Falsas alegações. Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes. Lucas, capítulo 8, versículo 28. O caso do espírito perturbado que sentiu a aproximação de Jesus, recebendo-lhe a presença com furiosas indagações, apresenta muitos aspectos dignos de estudo. A circunstância de suplicar ao Divino Mestre que não o atormentasse requer muita atenção por parte dos discípulos sinceros. Que poderá supor o Cristo capaz de infligir tormentos a quem quer que seja? E, no caso, trata-se de uma entidade ignorante e perversa, que nos íntimos desvarios muito já padecia por si mesma. A vizinhança do Mestre, contudo, trazia-lhe claridade suficiente para contemplar o martírio da própria consciência, atolada num pântano de crimes e defecções tenebrosas. A luz castigava-lhe as trevas interiores e revelava-lhe a nudez dolorosa e digna de comiseração. O quadro é muito significativo para quantos fogem das verdades religiosas da vida, categorizando-lhe o conteúdo a conta de amargo elixir de angústia e sofrimento. Esses espíritos, indiferentes e gozadores, costumam afirmar que os serviços da fé alagam o caminho de lágrimas, enevoando o coração. Tais afirmativas, no entanto, denunciam-nos. Em maior ou menor escala, são companheiros do irmão infeliz, que acusava Jesus por ministro de tormentos. Então, muitas vezes, todos nós temos defeitos, né? Defeitos internos, questões que ainda precisamos melhorar, e muitas vezes nós nos sentimos atacados quando outra pessoa fala sobre isso, ou até mesmo quando outra pessoa faz a mesma coisa. Isso se chama projeção. Muitas vezes a gente reconhece no outro aquilo que a gente tem mais na gente. Isso acontece principalmente quando a gente julga os outros, quando a gente condena uma ação negativa do outro. Na maior parte das vezes, aquela ação, a gente se incomoda com aquilo porque nós mesmos temos aquilo. Então, quando ela é exposta, a gente se sente mal, então a gente acaba julgando o outro. Então, essa passagem diz muito sobre isso, né? Que o espírito se sente incomodado porque Jesus, só a presença de Jesus, já revelava toda aquela sombra que tinha nele mesmo, naquele espírito. Então, é muito necessário que a gente se conheça, que a gente reconheça a nossa sombra, que a gente aceite nossa sombra, para que possamos trabalhar em cima dela e não simplesmente ignorar nossos defeitos, achar que a gente já é perfeito, achar que a gente não tem nada a melhorar. Então, agora nós vamos fazer nossa prece inicial para depois começar a palestra. Vamos então todos fechar nossos olhos, agradecer por mais um dia de vida, pela oportunidade de aprendizado, agradecer por tantas fontes de conhecimento que temos à nossa volta, por todas as chances que temos de aprender e praticar os ensinamentos de Cristo. Que nessa noite possamos ouvir essa palestra e internalizar tudo aquilo que será falado. Tentar, aos poucos, cada dia, pôr em prática, fazendo nossa parte, sem julgamento do outro, sem culpabilizar, perdoando ao outro e a nós mesmos, que também precisamos do perdão. Obrigada, Senhor, por estar sempre conosco. Continue abençoando o nosso caminho, que assim seja. Então, vamos agora começar a nossa palestra do nosso palestrante Dionei,
com o tema Auto-Perdão e Auto-Amor. Boa palestra a todos. Eu vou começar essa fala, já que é sobre perdão, sobre uma história que Divaldo Pereira Franco conta numa de suas palestras sobre uma guerra dos turcos otomanos contra os armênios, que aconteceu em 1915 até 1917, né? Então ele vai retratar uma historiazinha que aconteceu numa aldeia. Diz assim: quando um dos chefes de um grupo de turcos entra numa aldeia armena com o seu pequeno grupo, era um homem atarrachado, com um chicote na mão e uma arma no coldre. Invade uma casa, entra na sala onde havia uma família reunida, composta pelo casal, mais duas meninas, de 12 e 15 anos, respectivamente. Ele matou o pai e a mãe na frente das meninas, sem titubear. Entregou a menina mais nova para seus degenerados soldados, para que a violentassem até a morte. E a mais velha é dominada e levada para sua casa. Parecia um bordel, pois haviam muitas jovens armenas em servidão desumana. Durante 2 anos ela vai ficar ao serviço desse homem cruel. Mas depois disto ela consegue fugir, com outras 2 meninas vítimas também da mesma situação. Em 1920, ou seja, 3 anos depois que terminou a guerra, ela resolve estudar e acaba viajando para a Turquia, pois a Armênia havia ficado completamente destruída. Não tinha mais escolas, mais nada funcionando. E ela acaba se formando como enfermeira e vai trabalhar num hospital de emergência de Istambul, onde revela-se uma devotada e hábil enfermeira. Certa feita, o diretor da área de emergência chama-a e lhe diz que havia chegado um paciente que todos se recusavam a tratar, tal a gravidade da sua situação. Ele tinha uma dermatose e uma purulência orgânica, onde as carnes se decompunham e caíam aos pedaços. Seu odor pútrido era insuportável. Ele pergunta se ela seria capaz de cuidar dele, dizendo que ele precisaria de assistência especializada durante dia e noite. Talvez nem mesmo uma filha suportaria manter-se firme nesse atendimento, e que esse atendimento exigiria muito, em especial nos primeiros tempos, porque ele deveria morrer logo, de qualquer forma. Ela respondeu que sim, que havia estudado para cuidar de pessoas. Ele estava em decomposição cadavérica, e ela cuidou com desvelo durante 6 meses, até que ele melhorou e recebeu alta. Quando ele foi agradecer ao diretor da instituição, este que era um homem sensato, digno, lhe disse: você deve agradecer àquela enfermeira, porque foi ela que salvou a sua vida, que lhe atendeu nos momentos mais difíceis e até hoje, silenciosa e discreta, nunca disse uma palavra, uma queixa. Ele foi agradecê-la, aproximou-se, saudou-a, perguntou seu nome, ela disse, e no diálogo ele disse-lhe: você fala turco, mas tem um sotaque armeno. Ela respondeu: isso é natural, pois eu sou armena. Você sabe que eu estive no seu país durante a guerra? Sim, eu me lembro. O senhor esteve na minha casa, assassinou meus pais, entregou minha irmã para ser estuprada pelos seus vândalos e me fez sua escrava sexual. Ele empalideceu, então olhou fixamente e a reconheceu. Então lhe fez uma pergunta: quando você me viu no primeiro dia que eu entrei nesse hospital, você me reconheceu? Sim, senhor. A vítima sempre reconhece seu algoz. E por que não me matou? Porque eu sou cristã. E o Cristo falou que nós devemos perdoar os nossos inimigos e fazer-lhes todo o bem que seja possível. Então eu lhe perdoei. Olha que bacana. Isso é perdão, né? E o perdão é uma coisa interessante, porque quando a gente perdoa, é a gente que se liberta daquele problema. Porque a pessoa ela continua com a sua consciência.
A gente consegue até o perdão de Deus, mas o próprio perdão é o mais grave, é o mais difícil, porque isto vai ficar nos acicatando as consciências durante largos períodos de tempo, até que a gente consiga ressignificar esse sentimento através de outras ações meritórias, e que seremos chamados pela lei de causa e efeito, pela justiça que diz que a cada um será dado segundo suas obras. Então essa melhoria desse cidadão, ela foi passageira e demonstra essa nossa enfermeira realmente uma acuidade moral, um sentimento muito nobres, né? E é sobre essas questões que a gente vai tratar de alguma maneira hoje. E como eu falei, o auto-perdão e o auto-amor serão abordados. Mas eu gostaria de abordar isto como um caminho, não como uma coisa pronta, acabada. Então a gente passa por situações para a gente chegar nesse auto-amor ou no auto-perdão, que são bastante delicados na nossa vida na Terra, passa por processo. O primeiro deles é o autoconhecimento. A gente tem que se conhecer, saber quem nós somos. O segundo passo, isso na minha humilde opinião, tá? Porque a gente tem que construir uma lógica para isso fazer sentido para a gente conseguir trabalhar com essas questões. O segundo, a autoaceitação. Essa autoaceitação é aceitar quem eu sou. Eu me conheço, eu sou assim, tá bom, sou assim, aceito que sou. Depois disso é que eu vou trabalhar o perdão. Depois a gente começa a trabalhar a autoestima, e o amor é um estágio mais à frente. As almas que realmente amam é porque são melhores, já estão prontas. E há muito poucas pessoas prontas no mundo de provas e expiações. A maior parte de nós está em construção. É um processo, e é longo esse processo. José de Arimateia perguntou para Jesus: o que eu faço para entrar na vida eterna? Jesus disse: meu amigo, tem que reencarnar, tem que nascer de novo, foi o que ele disse. E é essa situação. Se nós estagiamos no mundo de provas e expiações, viremos ainda muitas outras vezes. Na verdade, a gente está mais perto do início do que do final. Se nós temos 5 categorias de mundos habitados, segundo Allan Kardec, nós estamos no segundo, que é o de provas e expiações. A gente saiu recém da escola primária. E então, nós temos esses limites que precisam ser trabalhados. E o autoconhecimento, ou conhecimento de si mesmo, é investigação da nossa realidade, elencando possibilidades e dificuldades. A gente gosta muito de se fixar nas dificuldades, naquilo que nos falta. Mas a gente só vai conseguir trabalhar se nós olharmos com mais carinho isto. Porque nós também temos valores conquistados ao longo dos séculos, das reencarnações. Identificar a nossa realidade tal qual se apresenta sem se justificar. As nossas dificuldades e as nossas facilidades, né? Então não é para você encontrar desculpas para o que você é. Você é o que é. Porque é isto que damos conta de ser até agora. É como a gente olha um carro, de um ano para outro sai uma versão nova. A gente está nesse processo de transformação. Todo ano a gente tem que ajuntar mais uma característicazinha na nossa personalidade, né? Uma versão levemente modificada, com algum valor a mais. Às vezes a gente precisa procurar os interesses que nos movem quando fazemos as coisas, para a gente se conhecer. Quais as razões que estão por trás das nossas ações? Porque às vezes a gente até faz o bem, mas os interesses que estão por trás não são muito dignos. E não estou reclamando disso, nem dizendo que há algo de errado nisto. É um olhar para si e ver onde nos encontramos. Então, essa identificação é sem a neurose da culpa e do perfeccionismo. Quem eu sou? E a gente tem que olhar a nossa personalidade na relação social. Porque o que acontece? Na nossa vivência no dia a dia, nós vestimos máscaras para nos apresentarmos em determinados locais. E essas máscaras,
Elas representam facetas ou personas que nós somos cobrados na sociedade para apresentá-las. Você imagine que uma pessoa que queira assim, despida de máscara, ser muito humilde e vá procurar um emprego. E ela chega na frente do entrevistador, o entrevistador pergunta: qual é a sua maior qualidade? E ela vai dizer assim: nossa, mas eu sou uma pessoa tão humilde, tão simples, não tenho qualidade nenhuma, sou praticamente um zero à esquerda. Ou seja, ela não vai ganhar um emprego, não vai conseguir o emprego. Então, na verdade, a sociedade meio que estipula máscaras, maneiras pelas quais a gente é aceito na sociedade, nos ambientes. Então, às vezes a gente é uma coisa no centro, a gente é outra no trabalho, a outra na família. E é curioso isto porque a gente vê muitas pessoas reclamando de seus familiares, dizendo: ah, mas você lá no centro é tão bonzinho, aqui é uma peste. Então, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele vai falar dos bons espíritas, ele diz que se reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz por domar suas más inclinações. Então, é esse momento que eu estou tentando ser melhor, que eu estou no centro, ou que, por emprego, pela necessidade, eu me porto de uma maneira equilibrada. Ele representa os esforços que eu estou conseguindo fazer para me manter naquela situação. É uma coisa positiva. Então essas máscaras, que fica meio esquisito quando se chama de máscaras, mas se a gente trocar o nome e colocar como ferramentas de interação social, fica mais leve para a gente. Porque a gente é quase que obrigado a representar esses papéis. O que há de errado na máscara é quando eu uso ela para falsear princípios, para enganar ou ludibriar ou tirar proveito do meu semelhante. Mas não quando eles representam os esforços dignos do meu espírito de parecer melhor. E eu tenho que trabalhar para que essa máscara, essa do bem, a máscara boa, vamos falar assim, seja perene na minha cara. Que eu consiga mantê-la cada vez mais. Porque ela passa a representar o ideal, o Dionei ideal, a pessoa que eu quero ser e que estou me esforçando. Tá? Mas às vezes a gente deixa a máscara cair, né? A gente não consegue segurar isso o tempo inteiro, porque exige esforço. Então há momentos que ela cai e que a gente se sente meio desconfortável. A gente magoa, a gente machuca, a gente se melindra. Às vezes alguém vem e levanta um ponto da nossa máscara e mostra quem a gente é realmente, e daí a gente se magoa, né? A gente fica cheio de mágoas. E a mágoa é um veneno terrível nos nossos corações. Mas é porque levantaram um pedaço da nossa máscara. Então, esse autoconhecimento implica em você conhecer quem você é e aceitar a si mesmo humildemente, tal qual se encontre, respeitando os seus sentimentos e limites, sem julgamentos ou acusações, apenas se descobrindo como um ser normal em construção. Então, essa autoaceitação é o segundo passo do descobrimento. Você conhece, você começa a conhecer a tua personalidade, e às vezes isso é meio doloroso, porque a gente vive muito tempo representando papéis, e às vezes esses aspectos que a gente não gostaria que os outros soubessem, vez que outro aparece nas nossas relações, a gente às vezes fica até com vergonha. Às vezes a gente se irrita no trânsito, às vezes a gente se desconhece em certos comportamentos. E isso é o que nós temos para dar, mas não justifica os nossos erros. E isso tudo, quando eu falo de aceitação, eu não estou falando de conformismo, de acomodação, de passividade, sabe? Porque às vezes a gente acha, se eu tenho que aceitar quem eu sou, então eu não preciso melhorar. Até tem um ditado que a gente conhece desde criança, que diz que pau que nasce torto, morre torto, né? E eu gostei de uma fala outro dia, de uma palestra do Rossandro Kungen que eu assisti, que ele diz que essa expressão, esse ditado popular, não é verdade nem para pau. Porque uma arvorezinha, quando ela está novinha e ela está sendo tortinha, se o agricultor amarra uma talinha dela e junta e firma, ela endireita, sabe? Então nós, muito mais que isto, né? Mas é preciso alguma vontade movimentada nesse sentido. Então,
essa questão de negação ou de passividade é muito grave para nós, porque o fato de nós negarmos a nossa realidade, não conseguirmos olhar isso com naturalidade, faz com que a gente nunca vá conseguir se tratar, se melhorar, porque você nega, não, eu não sou assim, foi um espírito que tomou conta de mim, eu saí batendo em todo mundo, né? Às vezes a pessoa tem uma doença, faz o exame, aparece a doença, a pessoa não quer admitir que tem, daí não faz o tratamento. Não vai melhorar, enquanto não admitir aquilo. Aquilo é um primeiro passo. E a gente às vezes tem dificuldade de admitir porque a gente está... Isso implica em você achar que você não tem valor. Na nossa cabeça isto. Tá? Eu gosto de citar o exemplo de 2 irmãos, para a gente refletir um bocadinho sobre isso. Imagine que você tem 2 filhos e um deles tem 7 anos e outro tem 25. Então o que tem 7 anos está no início do ensino fundamental. O que tem 25, suponhamos que esteja lá terminando uma pós-graduação, uma especialização qualquer. Eu perguntaria para você, se é mãe ou se é pai, qual deles é melhor? Você vai pensar um bocadinho e dizer, não dá para dizer isto desse jeito. Eles estão em momentos diferentes de desenvolvimento, mas igualmente têm possibilidades maravilhosas. Então, não dá para cobrar a mesma coisa de um e de outro. Mesmo que eles sejam bons, você não pode cobrar tudo que você cobra de uma pessoa de 25 de uma pessoa de 7, porque ela não vai ter recursos para fazer frente à demanda. Me ajuda a levantar um bujão de gás com um de 7, não vai dar. E outras coisas mais. E isso a gente tinha que levar em conta. Sabe, porque quando a gente pensa assim, eu queria ser que nem o Chico Xavier. É o menininho de 7 anos querendo ser igual ao cara de 25. Não dá. A gente tem todo um processo para chegar lá. E às vezes a gente se cobra como se já fosse uma criatura madura, sensata. E isso também é difícil, até para mim falar, vocês vão querer me bater, mas não tem muitas criaturas ponderadas e sensatas na Terra. Tem poucos. Nós estamos em construção. E isso não é desmerecimento, gente. Não tem problema nenhum ser novo. Não é. A gente, quando chega a uma certa idade, acha a melhor coisa do mundo ser novo, né? E é verdade. Então, isso não desmerece a gente. O fato da gente não ser realmente, ter todo esse equilíbrio, toda essa serenidade que a gente ainda não fez por alcançar, mas que está plenamente dentro de nossas possibilidades, só vai se patentear com o tempo, com as reencarnações, com o estudo, com o trabalho, com a perseverança. Agora, se você se pune por ser quem é, está assinando um decreto de desamor por você mesmo. Você obrigatoriamente reconhecer essa situação de, entre aspas, infantilidade que ainda faz parte das tuas relações, e aí quando você entende isso, você começa a entender as pessoas à sua volta. Você vai começar a entender que eles também não podem ser cobrados por aquilo que ainda não têm. A gente tem que ter esse carinho com a gente, e por extensão a gente vai ter no outro também, porque nós todos ainda temos enormes dificuldades por vencer. E às vezes a gente cobra tanto dos outros, ou tanto de si mesmo. Às vezes a gente comete erros graves. E a gente continua estudando, vai trabalhando. Daí chega um belo dia, a gente vira espírita. E a gente começa a estudar a doutrina. E daí você começa a condenar aquilo que você fez lá atrás. É como se você chegasse aos teus 25 anos e olhasse a criança de 7 que você foi um dia e começasse a criticá-la por ela ser infantil. Isso não faz sentido. Ela era infantil nessa idade. Então a gente sempre tenta fazer e dar o melhor que pode em cada circunstância de nossas vidas. Ninguém é voluntariamente mesquinho, idiota, limitado. E na verdade, essas falas são muito cruéis também, porque todos nós somos criados simples, ignorantes e com reais possibilidades. Mas às vezes a gente convive com pessoas que têm mais conhecimento em algumas áreas, e todos têm suas especificidades,
Porque somos espíritos diferentes. Então, como as nossas dificuldades são diferentes, porque a gente teve aprendizados diferentes nas encarnações anteriores, isso faz com que em determinadas situações eu pareça ser mais assertivo em determinadas circunstâncias. Mas tem outras que eu sou zero à esquerda. Ou seja, as nossas dificuldades são diferentes. E não há nada de errado nisto. Quando você vê ter um coleguinha de aula que olha tudo, aprende tudo rápido, sabe tudo, não é porque ele foi favorecido pela misericórdia divina, é porque estudou muito na outra encarnação. Estudou essa matéria, já sabe de cor. Haverá outras que ele não se dedicou e que ele vai ter mais dificuldades. Então, é saber dessa miscelânea de possibilidades e da diferença entre todos nós, reconhecer isso e aceitar que somos diferentes. Você pode ter um filho com mais dificuldade em matemática, outro com mais dificuldade em português, e é natural isto. E um não é diferente do outro em possibilidades. Você pode ter um cônjuge que é alcoólatra, você pode ter um filho que não é muito esforçado, todas essas coisas podem acontecer. Mas quando você nega isto, você não ajuda e não cresce. Eu gosto de citar o exemplo do filho, né? Quando você tem um filho e o bicho é tinhoso, é ruim, bichinho. Você não fala que ele é ruim, tinhoso. Você fala que ele tem uma personalidade forte. Ele é hiperativo. E a gente deixa de reconhecer as coisas, ele não consegue ajudar a pessoa. Né? Se fosse filho da vizinha, daí diz, nossa, criatura, Deus que me perdoe. Com onde é que veio? Né? Então esse olhar, quando a gente fala de autoaceitação, é aceitar essas coisas do dia a dia como elas são. Sem querer justificar, sem querer fazer nada. É uma identificação que é um passo necessário para a gente se perdoar. Porque daí já não faz mais sentido se você aceita, você conhece a lei da reencarnação, você sabe dessas características que nos diferem uns dos outros, você não vai mais se sentir tão ruim. Você sabe que você tem capacidades, tem coisas que a gente faz de uma maneira bastante fácil e temos dificuldades. E quando a gente tem humildade, a gente vai trabalhar nasquelas questões que nos faltam. Sem a neurose da perfeição, porque o construir conhecimento exige esforço nosso, não é tão simples. Quando você vê a matéria, você aprende na primeira, porque na verdade você só está relembrando, já está construído isso na gente, e daí fica tudo fácil. E a gente topa com criaturas assim, e essas pessoas também são nossos professores, podem nos ajudar. Então paremos de olhar tudo como o caos, como se fossem nossos adversários. São pessoas que contribuem para o nosso crescimento, para a nossa paz, com aquilo que elas têm. Saibamos ter humildade para reconhecer os valores dos outros e aceitá-los com gratidão, porque eles nos enriquecem. No livro dos Espíritos, na questão 999, tem uma pergunta que Kardec faz à espiritualidade, que diz assim: o arrependimento sincero durante a vida basta para apagar nossas faltas? Veja bem, basta se arrepender? E a resposta da espiritualidade é a seguinte: o arrependimento ajuda o progresso do espírito, mas o passado tem que ser expiado, tá? Então o que acontece? Na vida de relação você pode prejudicar alguém, levar um prejuízo para outro. Basta pedir desculpas e a pessoa que fique com o prejuízo? Não, você vai ter que pagar a dívida que você tem. E aí a gente já começa a ter problemas, né? Poxa vida, mas por isso a vida nos chama ao cadinho doméstico para a gente ir ajustando essas situações. É preciso que a gente trabalhe isso então, enquanto estás com os nossos, entre aspas, inimigos no caminho, para que eles não nos entreguem no juiz, e o juiz não nos entregue ao oficial da justiça, não sejamos colocados na prisão, até que tenhamos pago o último ceitil. É evangelho isso. Quando nós não nos acertamos com os nossos inimigos, os oficiais da justiça, a espiritualidade superior, nos encaminha de novo para a mesma reencarnação no mesmo lar. Seremos encerrados numa prisão, entre aspas, porque não será uma família formada com sentimentos nobres, de mútuo apoio, onde haverá antagonismo.
para a gente pagar até o último ceitil, o último centavo, até nos ajustarmos com essas pessoas, devolvermos aquilo que lhe tiramos e trabalharmos a nossa personalidade, porque essas pessoas que estão à nossa volta contribuem com o nosso crescimento também. O que foi feito não pode ser mudado, não pode ser apagado, já está lá, já está posto. Mas se a gente ficar estagnado na culpa, a gente não consegue progredir como seres humanos. Então, quando a gente imagina, quando a gente acredita na reencarnação, digo melhor, a gente sabe que Deus nos constrange a esquecer o nosso passado. Ele não pergunta quando a gente vai reencarnar se a gente quer esquecer o passado. É exatamente para que nós tenhamos nova oportunidade de recomeço, para que nós não fiquemos com essas neuroses dessas culpas, dessas questões. Então existem recursos da misericórdia divina que movimenta periodicamente em nosso favor nesse sentido, através do esquecimento do passado, que é uma bênção que a gente não consegue avaliar às vezes. Tamanho que ela tem para possibilitar esses reencontros e esses recomeços no ambiente doméstico, na vida de relações, no trabalho. Então, a culpa também é proporcional ao entendimento. Isso é uma questão também que a gente tem que considerar. Porque a gente tem que pensar o entendimento que tinha na época que fez o equívoco, não agora. E isso é uma coisa que eu já falei, no meio espírita é muito comum. A pessoa começa a conhecer e diz, nossa, mas eu fiz tanta bobagem. Fez. Todos nós fizemos. Se não fez nessa, fez em outra. E lembra da parábola do filho pródigo? Que o menino pega a herança do pai e vai gastar, moer na farra, e fica anos fora, até que tudo acaba, fica sem nada, e ele volta para a casa do pai. Vocês imaginem o sentimento que está nesse coração. Ele se propõe a voltar para a casa do pai para trabalhar. Ele quer só ser um funcionário da casa do pai, um servidor. Porque sabe que os trabalhadores da casa do pai dele são melhor tratados do que ele estava sendo tratado no lugar que vivia. Comendo rações de porcos, coisas assim que fala o texto evangélico. E quando ele está chegando perto da casa do pai, o pai vai correndo em direção a ele. E vai com os braços abertos. Até eu acho que ele foi com os braços abertos para o filho não correr de volta, com medo de levar uma peia, né? Porque se imagina a pessoa chegando cheia de culpa, fez um monte de bobagem, reconheceu o que fez e está voltando para a casa do pai, e o pai vai correndo lá para o lado dele. E o pai vai correndo para o lado dele, abraça e acolhe. E essa é a visão de Deus. A visão de Deus é a visão de um pai que está olhando as suas criancinhas fazendo traquinagem e abraça todas elas com carinho e orienta depois de tarde, mas deixa que elas brinquem. É livre-arbítrio. Porque nessas experiências que nós temos, na vida que vivemos, nos erros que praticamos, a gente está trabalhando a nossa personalidade. É isso que nos diferencia uns dos outros, as experiências que vivemos. Porque se nós não tivéssemos experiências que nos distinguissem uns dos outros, nós seríamos que nem os carros da Ford, os primeiros, lá lembra que era tudo preto? Se olhava a sair da série, era tudo igualzinho, nós seríamos todos iguais. O que realmente nos diferencia e caracteriza são as nossas reações, as dificuldades que enfrentamos, as lides que abraçamos. E dessas lides e dessas relações vai se construindo uma personalidade que se vai solidificando. Então, é a construção do homem que está se operando em nossa intimidade. Então, nós temos que entender o menino que fomos um dia, a criança que fomos, e acolher esta criança, sabendo que nós vamos ter que repor as coisas que nós fizemos de errado, os prejuízos que acarretamos. Porque esse perdão, ele passa por 3 áreas nobres do nosso entendimento. A primeira dela é o cérebro. É você entender que você agiu mal. Compreender a sua realidade. Ter consciência desse universo em que você está inserido. A segunda,
é entender a gravidade daquele negócio. Já é no coração, quer dizer, no cérebro você entende a gravidade, no coração você se arrepende. Aquilo começa a pesar em você. Você começa a se sentir mal, desconfortável, um pouco de culpa, um pouco de arrependimento. E isso é o fermento da transformação. Então, tem um propósito nisso que você sente. E tem muita gente que faz o mal e se regozija com fazer o mal. Se diverte com isso, conta a vantagem de ter feito, loga e fica feliz. Então, quando a gente já está assim, com doído, com dificuldade, pensando em como acerta, a gente já está melhorzinho, já é sinal de evolução isto. E o terceiro estágio é a reparação, as mãos. Devolver, trabalhar, servir. E isso a doutrina nos chama, nos dá ensejo, tantas messes abertas sempre, para que nós consigamos nos movimentar nessa direção. E é só assim realmente a gente tira essas coisas das nossas cabeças. Porque precisa sair de nossas cabeças, porque Deus não nos condena. Ele já nos ama plenamente. É como o ourives que olha uma pedra de diamante bruta e reconhece o seu valor. A gente, com os nossos olhos, só vê cascalho. Não tem uma visão, uma acuidade necessária para perceber o valor daquele espírito, o valor daquela pedra. Mas o ourives divino reconhece na pedra o brilho que ela ainda tem, mesmo que embotado. E é com esses olhos que Deus nos mira, que nos observa, e sabe o que pode esperar de nós em cada momento, no nosso processo evolutivo. E não coloca fardos pesados em ombros frágeis. Sempre teremos as coisas pelas quais nós trabalhemos e demos conta nesse processo de transformação. Então, que não sejamos nós a nos pôr mais peso do que suportamos. E por isso precisamos do auto-perdão. É aí que entra o auto-perdão. Você conhecendo essa realidade toda. E vamos lembrar de Paulo de Tarso, quando ele diz assim: pois o bem que eu quero fazer, não faço, mas o mal que não quero, esse sim acabo cometendo. Hoje ele está dizendo assim que a gente quer fazer o bem, mas ele não se torna natural na gente. É um processo de transformação. O próprio Paulo de Tarso, depois que já tinha virado cristão, estava tentando seguir Jesus e ainda tinha dificuldades e fez essa afirmação: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Porque a gente ainda cai depois que conhece. É natural isto. A gente não conhece o Evangelho e vira anjo no dia seguinte. A gente começa a ruminar as coisas para ir trabalhando. A gente começa a se sentir desconfortável com a mágoa, com o rancor, com o arrependimento, com essas coisas que nos brotam na alma. E começa a trabalhar. Então a gente precisa trabalhar nisto. Esse auto-perdão. Porque esse mesmo Paulo de Tarso, que no início diz que o mal que ele não queria fazia e o bem ele não fazia, mais tarde, quando já está mais velhinho, ele diz: já não sei mais se sou eu que vivo ou é o Cristo que vive em mim. Ou seja, dá o grau de entrega que passou por seu espírito nessa transformação. Esse processo que ele empreendeu com dinamismo, com boa vontade. A gente sabe o que Paulo de Tarso sofreu. E isso ele conseguiu construir, né? Mas a gente vê a necessidade de nós nos perdoarmos nesses momentos, não com isso se acomodando, mas que esse fermento levele em nossas almas e nós conseguimos trabalhar. Eu trouxe algumas frasezinhas que eu tirei de um exercício de meditação de uma amiga nossa, dona Jesualda Diniz, com seu respeito, carinho. Ela faz isso numa meditação pelo perdão. Meditação pelo perdão. Vocês acham no YouTube se vocês quiserem, porque é maior. Eu peguei só umas frasezinhas para a gente repetir mentalmente. Tá? Então eu gostaria que vocês me acompanhassem mentalmente. Diz assim: exercício do perdão. Eu me perdoo porque agora tenho mais recursos intelectuais, morais e às vezes mesmo materiais para lidar com essa situação. Essa situação me ajudou a amadurecer e agora vejo que naquela ocasião eu fiz o melhor que podia
com os recursos que dispunha. Eu me perdoo porque a partir dessa experiência eu cresci, ampliei meu entendimento e me sinto mais seguro. Eu me perdoo porque com a consciência ampliada eu tenho chance de ser melhor, de crescer espiritualmente e praticar o bem ao meu alcance. Eu me perdoo porque sou filho de Deus e mereço ser feliz. Olha que bonito isso. É um exercício para nós refletirmos e para que a gente repita ele, para que a gente vai se embrenhando desse sentimento de generosidade e de paz, compreendendo a mim e ao meu semelhante. Um só peso, uma só medida. E isso é trabalhar pela nossa realidade de espírito. Porque enquanto formos duros, incisivos, seja com o outro, seja com nós mesmos, se nós desencarnarmos, é essa dureza que se abaterá sobre nós. Porque as cobranças não virão de outro lugar, senão de nossos próprios espíritos. Façamos o bem ao nosso alcance, mas compreendamos que nós ainda erramos e que isso é aceitável, dado o grau de evolução nosso, onde estamos reencarnados, e os recursos de que dispomos para essa realidade que vivemos. E essa questão, de começar a gostar de si, a gente tem que trabalhar isso. Uma pessoa com autoestima elevada é feliz consigo mesmo, do jeito que é, com suas qualidades e seus defeitos, como Deus nos ama. A mágoa, ela tem uma finalidade na nossa vida. Aliás, a gente tem que tomar cuidado com ela, porque ela serve para nos advertir de que alguma coisa não está muito certo na gente. Pode ser que a gente esteja numa relação abusiva, que estejam abusando da gente, exigindo muito. Pode ser que eu tenha criado hábitos nos outros, nos filhos, nas relações, no trabalho, assumindo todas as responsabilidades, e as pessoas daí ficam cobrando que eu faça, que eu resolva tudo. E daí aquilo me magoa, porque ninguém reconhece. E pode ser que eu seja muito melindroso mesmo, que eu só estou magoado porque alguém levantou um pontinho da minha máscara e apareceu eu lá embaixo, nu e cru. E daí isso me constrange. Então, a gente tem que ter esse jogo de cintura para trabalhar com isso. E a mágoa, ela é um sinal maravilhoso para a gente olhar, para a gente refletir a respeito. E se a gente ficar com essa mágoa perene em nossas caras, por causa de coisas que nos fizeram, na verdade você está autorizando com isto a pessoa que te magoou para continuar te ferindo pro resto da vida. Porque você só vai se curar, sarar disto, quando você deixar isso passar. Não tem jeito. Ou a gente faz ou faz. E a gente também tem que eliminar algumas frases autopunitivas. A gente tem que parar de se sabotar, sabe? Tem frases horríveis que a gente gosta de repetir, porque às vezes a gente ouviu de um pai, de uma mãe, de um colega de trabalho, de um amigo, entre aspas, como assim: eu não mereço, eu não presto, isso eu não consigo, é porque eu sou burro demais, é porque eu sou atrapalhado, porque eu sou muito azarado, nada para mim nunca dá certo. Ou seja, a gente tem às vezes essas questões incutidas na nossa mente e que a gente usa elas como justificativo para não se esforçar por fazer. Porque eu tenho que construir um aprendizado em uma determinada área que eu tenho um colega que lida bem com aquilo, porque já sabe. Isso me causa um desconforto. E às vezes eu prefiro aceitar essa frase do que ter que mudar. Ter que empreender uma mudança, me esforçar mais, estudar mais, ralar em cima daquela disciplina, daquela matéria, daquela questão e pedir ajuda de Deus. E temos que ter cuidados imprescindíveis com a gente. Manter pensamentos positivos, uma moral elevada, sabe? Porque nosso padrão evolutivo, os nossos pensamentos, nós somos analisados pela média dos nossos pensamentos. Quanto mais pensamentos positivos, mais a nossa média de equilíbrio e de paz é melhor. E é dessa média desses pensamentos nossos que se estabelecem as nossas sintonias espirituais. Se eu sou uma pessoa muito negativa e pessimista, eu vou estar sempre enfermo, com dificuldades maiores à nossa volta.
sorrir mais, ter amigos. Não precisa ter 1 milhão no Facebook, mas amigos reais, 2, 3. Fazer atividades físicas regulares, cuidar da alimentação, beber água, dormir, descansar, dispor de um tempo só para a gente, um espaço que a gente faça alguma coisa que goste. São cuidados simples, né? Mas que a gente precisa ter, porque isso demonstra um cuidado com a gente mesmo, um carinho, e a gente necessita desse carinho. O objetivo reencarnatório é o nosso crescimento espiritual. Então tudo que está à nossa volta, as pessoas, as circunstâncias, tudo é material didático de transformação nossa. Olhemos tudo com carinho, guardemos nossos livros, os nossos professores, com carinho, com serenidade. Eles estão contribuindo com a gente com eles também, é óbvio, né? E para isso a gente precisa cultivar essa autenticidade, a humildade, a intuição, a fé, a autocompaixão. Precisamos muito dela. Para isso precisamos nos libertar do perfeccionismo, essa ideia de que nós temos que fazer tudo perfeito. É muito horrível isso. Ansiar pela grandeza das estrelas, ama-te na condição de singelo pirilampo, se esforçando, fazendo o melhor que possamos para sermos luz na noite escura. Eu estou meio sem tempo, então eu vou terminar com uma necessidade de gratidão que a gente precisa ter em nossas vidas. E auto-amor também é reconhecer o divino em nós. Fomos criados por Deus, a sua imagem e semelhança. Jesus disse que nós podíamos fazer o que ele fazia e muito mais, quando tivéssemos fé, como um grão de mostarda. Como é a fé do grão de mostarda? A grão de mostarda sabe da sua origem, das suas possibilidades, pela carga genética que recebeu seu progenitor. Não é diferente de nós. Fomos criados por Deus, a sua imagem e semelhança. Em nosso íntimo há valores infindos, em potencial, esperando eclodir a nossa boa vontade e nosso amor. Para isso precisamos saber que somos filhos de Deus e somos amados. E deixar que o Deus se expresse em nossas vidas a partir de atitudes dignas, coerentes com o entendimento que temos, livre das cobranças utópicas, do fanatismo religioso, de qualquer expressão ideológica que nos castre e nos limite a personalidade. Nos amemos uns aos outros e nos apoiemos, pois todos necessitamos deste carinho. Obrigado, Jesus, por esta hora, pelo entendimento que nos bafeja as almas. Secunda-nos, mestre amigo, em nossos mais sadios propósitos de amar-te e servir-te. Se conosco e nos despeça na tua paz. Muito obrigado. Fechar os meus olhos e conversar com Deus. É hora do passe, vou me concentrar, pedir a Deus para secar a minha lágrima e daquele que precisa.
Valdas César. Sejam bem-vindos à nossa sala de passe virtual. O passe tem como objetivo auxiliar na restauração do equilíbrio físico, mental e espiritual. Neste momento em que daremos início ao passe virtual, pedimos que se preparem. Coloquem uma jarra com água para que possa ser fluidificada. Se posicione de uma maneira bem confortável. Respire fundo e pausadamente, de maneira calma e tranquila, a fim de sintonizarmos com os espíritos superiores, nos conectando com os mentores amigos e o nosso amado Mestre Jesus. Vamos mentalizar uma cachoeira de águas puras, cristalinas, sentindo que esta água irá percorrer todo o nosso ser, fazendo a limpeza, retirando as sujidades, todas as formas negativas de pensamento, todos os males que nos afligem. Senhor, de infinito poder e bondade, ajudai-me a retirar da minha alma todo pensamento negativo, comportamento pessimista e egoísta, todo sentimento de mágoa, de tristeza e desamor. Acalma, Mestre querido, a minha alma, harmonize o meu ser, retire todo desequilíbrio emocional, toda falta de paciência, de ansiedade e de medo. Permita, Senhor, que eu possa viver um dia de cada vez e que eu viva com sabedoria, discernimento e entusiasmo. Permita que nesta jornada terrena eu possa aprender a elevar-me espiritualmente, que eu possa receber as energias, as vibrações luminosas e curativas dos missionários de luz, que estas vibrações se manifestem através de pensamentos edificantes, de otimismo, de alegria e que me fortaleçam para o perdão, a paciência e a serenidade. Permita que eu tenha a força, a fé necessária para continuar a minha caminhada evolutiva, trilhando o caminho do bem. Que o amor ao próximo, a Deus e a mim mesma sejam a base do meu comportamento e que a prática da caridade e do perdão sejam minha conduta diária. E assim, Senhor, que eu possa ser merecedora das Tuas bênçãos, da cura das minhas enfermidades, pela Sua misericórdia. Desta forma, rogamos que neste momento desça sobre nós todos os fluidos benéficos e salutares necessários ao reequilíbrio do nosso corpo físico, mental e espiritual. Agradecemos a oportunidade e damos graças por tudo que recebemos. Vamos finalizar com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás em toda parte, santificado seja o teu nome. No louvor de todas as criaturas, venha a nós o teu reino, de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade, acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso, do corpo da mente, dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores, com esquecimento de todo o mal. Não permitas que venhamos a cair sobre os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livrai-nos do mal que ainda resiste em nós mesmos, porque só em Ti brilha a luz eterna, do reino, do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor para sempre. Assim seja, e assim se faça segundo a Tua vontade,
Deus, Pai de infinito poder e bondade. Graças a Deus.